Prezados alunos, agora desde casa, vamos dar continuidade às nossas aulas. Nessa situação que estamos encarando, todos estamos tendo de nos adaptar às novas ferramentas. É a primeira videoaula que eu faço na vida, espero que dê certo. E vamos juntos então, agora desde casa, com os trabalhos do meu trisavô Miguel Navarro de Canizares ao fundo. Para mim, já falei sobre isso em todas as turmas, é um privilégio, uma honra ter conseguido juntar essa pequena coleção de trabalhos do meu antepassado. Então vai ficar aqui de fundo os trabalhos do Canizares. E vamos adiante então com o conteúdo programado, após o neoclassicismo, o romantismo, que tem muitos aspectos. Vamos lá, livro didático. O nosso livro didático, que já está no AVA, escaneado em PDF, o capítulo que se segue é o neoclassicismo, romantismo, ao contrário para mim na tela, reação à arte neoclássica. Tem uma primeira linha aqui que eu acho interessante, porque já menciona um aspecto que a gente vai ter que lidar com ele. No século XIX, a atividade artística tornou-se complexa. Essa complexidade do romantismo é uma característica que dificulta muito uma abordagem que nós fizemos no neoclassicismo. O neoclassicismo tem imunidade, uma busca de universalidade, que é o mesmo princípio que se aplica nos diferentes países, nos diferentes artistas, que é a busca de uma ordem racional. Falamos sobre proporção na arquitetura, nas artes e essa expressão dos ideais democráticos, baseados na liberdade da razão. Então, essa unidade que no neoclassicismo de algum modo facilita a compreensão da escola, no romantismo se quebra. Então, essa complexidade que está na primeira linha, nós vamos ter que lidar com ela, porque não há um só romantismo. Cada país vai ter o seu, cada artista, de certo modo, busca seu próprio sentimento, não é mais uma questão racional baseada em princípios universais. É uma realidade pessoal, existencial, baseada, e aí começa a complexidade na cultura popular, na linguagem, na religiosidade, no caráter de cada povo. Então, por isso, as aulas estão estabelecidas por países, porque cada país vai dar expressão a essa crise do neoclassicismo, que é uma crise política, filosófica, científica, religiosa, tem vários aspectos. Cada país vai tentar resolver esse conflito, essa dificuldade, de acordo com o seu próprio caráter. Mas, antes de entrar nessa divisão por países, que é como a aula se desenvolve, há uma introdução que precisa ser feita. E essa vai ser, então, nossa primeira videoaula. No livro, já inicia o capítulo com o mestre, as páginas estão até soltando aqui do escaneamento e do trabalho de aproveitar o livro. Goya. Goya, como começa, então, o nosso livro. E na aula mesmo eu utilizo os fuzilamentos do 3 de maio de Goya como capa do conteúdo sobre o romantismo. Mas não vamos aprofundar Goya nesse momento. Goya serve como capa os fuzilamentos do 13 de maio, que está logo aqui virando a página com essa obra tão conhecida, né? Por que eu coloco isso como capa? Vamos lá. O que está acontecendo ali historicamente? São os soldados de Napoleão invadindo a Península Ibérica, a folha soltou de vez. E quando chegam na Espanha, essa é a situação que Goya está vivendo. Goya é um iluminista. Goya é um progressista. Vive num dos países mais atrasados da Europa, monarquia, inquisição, poder absolutista, a religião predominando na cultura, e junto com outros membros da elite cultural da Espanha, ele deseja o progresso representado pela Revolução Francesa e os ideais de liberdade. Porém, quando chega na Espanha o exército napoleônico, em vez de trazer essa liberdade, traz a morte. Esse cidadão aqui, escuro, um popular, pronto para morrer, as conexões, as semelhanças com o cristianismo são muito evidentes, é uma vítima inocente. É o povo espanhol sendo massacrado pelos franceses. Então há uma espécie de simbologia, não podemos saber se isso foi explícito ou foi voluntário. Goya quis representar isso, mas pode-se afirmar que essa luz, de algum modo, é uma metáfora do iluminismo.
Quando chega na Espanha o iluminismo, representado pelos soldados de Napoleão, logo após a Revolução Francesa, em vez de trazer liberdade, traz a morte. Essa é a crise romântica. Então Goya, nesse trabalho e na sua obra, ele sintetiza muitos aspectos dessa resposta romântica ao fracasso da razão. Lembra daquela gravura que eu coloco no começo do capítulo sobre revisão, neoclassicismo, romantismo? O sonho da razão produz monstros, aquele ser que é uma espécie de autorretrato deitado na mesa com os pesadelos, é a anti-razão. Então Goya, de algum modo, expressa essas questões, mas Goya vai muito além. É a questão dos gênios. Não se consegue colocar ele dentro de uma só escola, restringir o seu trabalho a um só movimento. Goya é surrealista, é um homem abstrato, é romântico, é neoclássico. Então vai ser visto depois, quando a gente terminar essa visão por países, que dá uma visão ampla das várias possibilidades dentro do romantismo, dessa complexidade. Aí então vamos tratar de Goya como um gênio que viveu nessa época. Ele está no contexto do romantismo, mas ele vai muito além. Então Goya fica um pouco para depois. Nas aulas, que eu baixei o PDF da aula do PowerPoint, eu coloco lá o slide para complicar um pouco. Eu tenho mostrado para vocês alguns artistas que não pertencem exatamente ao movimento que a gente vai estudar, mas porque de algum modo esclarecem o sentido das aulas e enriquecem também com a compreensão de como é o trabalho desses grandes gênios da arte. Então coloquei lá em Para Complicar O Triunfo da Morte, Peter Bruegel, que eu vou mostrar para vocês aqui em seguida. Por que eu considerei que esse trabalho é interessante de ser mostrado nesse momento? De algum modo tem a ver com o que estamos vivendo, talvez. Além de ser um quadro um pintor, um artista que eu aprecio demais e para mim é uma fonte enorme de conhecimento, eu acho que tem a ver com o momento que vivemos. Como eu já disse, essa aula do romantismo, ela, feliz ou infelizmente, é muito apropriada para o momento que estamos vivendo, um momento de crise. Então, Peter Bruegel, Países Baixos, atual Holanda, um pouco Alemanha, Flandres na época, vivia um momento de conflitos políticos, religiosos, sociais, econômicos, pestes, guerras, muito grave. E Bruegel vai então fazer um registro e expressar sua atitude diante dessa crise. Esse trabalho então teria essa característica ligada ao romantismo por ser expressão de um momento de crise. Já mencionei em algumas turmas, onde avançamos um pouco mais no conteúdo, que eu sugeriria um outro nome para esse trabalho, porque não é apenas o Triunfo da Morte. Apesar de termos aqui um drama cósmico, onde a morte está presente no horizonte mais longínquo, soam as badaladas, tocam os tambores, os gritos da multidão, a tragédia é universal, há uma pequena cena nesse canto aqui, à direita, que muda muito o sentido da obra. Vou mostrar o detalhe para vocês. Nessa mesa onde se desenrolava uma pequena festa, era uma espécie de síntese da situação humana. O casal que ainda toca uma viola não percebeu ainda o que está acontecendo, é como se eles estivessem no canto aqui, escondidos da tragédia cósmica que se desenrola, apesar da morte já estar atrás deles. O bobo, que é a cena mais humorística e que provavelmente há séculos faz as pessoas sorrirem quando vêem isso, acha que vai se esconder da tragédia debaixo da mesa. Cavaleiros caídos, mulheres sendo abduzidas, mas essa figura é muito importante. Com essa roupa vermelha, cor da vida, do sangue, ele, diante desse horror, ele vê a cena inteira do ponto de vista dele, em vez de se entregar, ele tira a espada. E isso para mim é um símbolo do trabalho da vida, porque não somente é uma espada, é o pincel que o pintor usou para pintar esse quadro, é a caneta que alguém usa para escrever alguma coisa, é o computador, é a ferramenta de trabalho, é o microscópio. Então, isso para mim é muito uma síntese, não do triunfo da morte, mas do sentido da luta humana. Então, Bruegel, para mim, tem esse sentido, e esse texto está um pouco explicado no arquivo das aulas.
essa interpretação dessa obra que é tão terrivelmente trágica. Vou compartilhar também uma palestra feita por um professor no próprio Museu do Prado, em Madrid, onde está esse quadro, que apresenta Goya como um pessimista, desculpem, Goya não, Bruegel, como um terrível pessimista. Não haveria salvação alguma nesse quadro. Mas se vocês olham outras obras do Bruegel, que eu coloquei também na aula, por exemplo, esse quadro se chama A Queda de Ícaro. Vocês conhecem a história de Ícaro, preso no labirinto com seu pai Dédalo. O pai faz umas asas coladas apenas com cera, e assim fogem do labirinto. Mas diz a Ícaro, não se aproxime do sol, porque pode derreter a cera e você vai cair. E Ícaro não resiste à beleza do sol, à atração da luz, e se dirige ao sol e as penas caem e ele morre afogado. Então, nesse quadro, Ícaro é apenas esse detalhe, mas há toda uma simbologia. Países Baixos, naquele momento, eram uma potência comercial. Havia o colonialismo, havia a busca por novas riquezas. Então, esse navio pronto para ir para o oceano em direção ao sol é uma espécie de metáfora dessa busca por aquilo que está longe, que nos fascina, buscar algo mais, a busca por um ideal, talvez, ou algo que nos atrai. Mas qual é o recado do quadro? Que é muito o espírito do romantismo. Em vez de ir atrás desse sol, e lembremos do sol, da luz da razão, todas essas analogias com a razão na luz, o quadro nos diz, em vez dessa perdição, busque a sua própria terra. Esse arado que tem uma espécie de onda que vai em direção à terra, está nos dizendo que busque a sua própria, falta até a palavra, sua própria terra, seu próprio país, sua própria identidade, seu próprio chão, sua própria cultura, venha para dentro e não para fora. Então, a gente vê isso em 1500 e pouco, mas de algum modo já traduzindo esses conceitos que no romantismo vão estar muito presentes, vão ser muito válidos. É a busca da própria identidade dos países, dos indivíduos. Não é mais o racional que é buscado, que tem importância, mas aquilo que a gente sente, as emoções. Então, Bruegel, além de quadros com essa força simbólica, tem festas populares, esses slides estão na aula também, onde o prazer de viver nos seus aspectos mais cotidianos, mais populares, mais simples, tem uma validade enorme, sabe? Então, ele vai representar esse cotidiano popular de um modo muito, muito simples, no bom sentido, muito cotidiano, valorizando. É um artista muito rico. Bruegel tem desde cenas com paisagens maravilhosas, as estações, até coisas mitológicas e cenas religiosas. Mas o que eu gostaria de pontuar é que não acredito nesse pessimismo total. Um homem que retrata uma festa popular, pessoas dançando, bebendo, cantando, rindo, sabe que é algo humano que sobrevive de algum modo na luta pela vida. Então, como digo na aula, para complicar um pouco, entra Bruegel porque tem elementos da tragédia que os românticos vão ter que elaborar, mas aponta como gênio que é. Bruegel é um dos grandes, assim como Goya. Ele vai mais fundo e vai falar de aspectos humanos que transcendem o seu momento histórico, certo? Então, essa é apenas a introdução ao romantismo. Já falamos dessa complexidade que vamos ter que encarar, porque cada país vai expressar a seu modo a resposta a essa crise política, né, após a Revolução Francesa, com o terror, com Napoleão Bonaparte, as guerras, a volta da monarquia, tem que de algum modo responder ao fracasso dos seus ideais feministas, libertários. Então essa busca vai corresponder ao caráter de cada país. Os alemães são mais religiosos, vão ver a divindade na natureza, uma arte mais idealizada. Os franceses são mais políticos, vão caminhar em direção a uma arte mais sensual, mais vital. Os ingleses já têm outros aspectos, até pelo fato de ser uma ilha e hoje em dia estarem vivendo o Brexit. Eles vão buscar na sua própria paisagem, no seu próprio quintal, na sua própria realidade, sua identidade também.
Então o romantismo terá essa riqueza e essa complexidade. Espero que essa introdução tenha funcionado e damos continuidade com próximos vídeos ao desenvolvimento dessa matéria. Eu estou fazendo um curso e aprendendo a colocar em vídeo a minha aula de PowerPoint, então vamos avançando juntos e aprendendo a lidar com esse momento um tanto romântico, talvez. Mas como dizem os românticos, a saída, ou como buscam os românticos, a saída é para dentro, talvez. É a busca de sentido, que é o grande tema da aula e da arte.